Beleza, agora aqui a gente vai colocar um padding nas nossas sections. Porque se você observar, a gente está utilizando aqui em todos os lugares que a gente vai colocar os nossos containers aqui, ó. Tá vendo essa section? Ela está englobando o sobre. Depois a gente vai ter também mais uma section para englobar o contato, depois mais uma section para englobar os projetos e depois as skills. Em cada uma dessas sections a gente quer ter um padding, que é um espaçamento interno aqui. Então aqui no nosso CSS, a gente vai selecionar a nossa section, todas as nossas sections no caso, e aí nelas aqui a gente vai colocar um padding, como sendo de 6 rem e de 0. E aí a princípio ele não vai ter muito efeito aqui, mas isso aqui vai ser importante pra gente ter esse padding. Depois dessa section, a gente vai no nosso dev. Se a gente vier aqui no index.html, ó, você vai ver que a gente tem essa classe dev aqui. Eu coloquei ela como sendo dev, que é para ser justamente o desenvolvedor. Ela vai ser a classe que vai selecionar aqui a section do nosso desenvolvedor. Afinal de contas, aqui a gente só tem informações sobre o desenvolvedor, no caso que é você. E aí a gente vai selecionar essa classe aqui. Então vamos vir no CSS, vamos selecionar .dev, abre chaves, e aí o que a gente quer fazer aqui? A gente quer utilizar o display grid. O display grid, ele é para a gente começar a utilizar as grades aqui do nosso CSS. Então a primeira coisa que a gente faz para usar o display grid é colocar display como sendo grid. Se a gente salvar e voltar aqui no código, você vai ver que ele não teve muito impacto. Para ele ter o impacto, a gente precisa colocar essa propriedade aqui, ó. Grid-template-columns. O que essa propriedade está especificando? Como a gente vai utilizar uma grade ela constitui de elementos na horizontal e na vertical. Uma grade seria nada mais do que um jogo da velha, que nem esse aqui. Então a gente tem linhas horizontais e linhas verticais. E a gente quer especificar como é que vai ser o nosso conteúdo. Aqui no caso, a gente tem essa caixa aqui, que é dos textos, e a gente tem essa caixa aqui da imagem. E aí a gente tem que especificar o quanto que essa caixa aqui vai tomar do conteúdo e o quanto que essa caixa aqui vai tomar do conteúdo. No caso, a gente está falando aqui na horizontal. Então, o que a gente quer? A gente quer que esse conteúdo aqui ocupe uma fração, ou seja, vai ser uma fração aqui da largura, e esse conteúdo da imagem ocupe outra fração igual, para ficar com um espaçamento igual aqui. Então, para a gente especificar que vai ser uma fração do conteúdo e outra fração do conteúdo, a gente vem e seta essa propriedade aqui. Então, a gente vem aqui e coloca na propriedade grid-template-columns essa especificação aqui, um FR e um FR. Que aí a gente está especificando o quê? Vai ter uma fração para um conteúdo e uma fração para o outro conteúdo. Se a gente salvar e voltar lá, foi isso que ele fez. Ele reservou aqui uma largura para um conteúdo e a outra largura para o outro conteúdo. E agora a gente coloca aqui um espacinho entre esses dois conteúdos. Então a gente utiliza a propriedade gap como sendo 2 rem. Para que esse gap aqui? Para ele colocar um espaço entre os dois. E aí por último a gente coloca a propriedade align items como sendo center, para ele centralizar verticalmente o nosso texto. Porque se a gente voltar aqui, ó, o nosso texto está no início da página, a gente quer que ele fique aqui, ó. Então vamos salvar para ver como é que fica, ó. Ele já veio aqui para o meio e colocou espaço aqui no meio para a gente. Show de bola. Agora, vamos ajustar esse texto aqui, ó. Tanto esse texto aqui, Júlio César, no caso é o seu nome, e aí aqui a descrição do texto. A gente vai ajustar esses dois textos aqui. Então vamos voltar aqui. E aí quem que são esses dois textos? Se a gente voltar aqui no HTML, ó, o texto, que é o nome, ele vai ser o quê? Ele vai ser o H1 que vai estar dentro da classe devTexto. Então primeiro a gente seleciona aqui a classe devTexto e depois seleciona o H1. Vai ser a mesma coisa para o P. A gente vai selecionar devTexto e depois o P. Então vamos fazer cada um desses aqui. Primeiro, .devTexto. E aí a gente seleciona o H1 que está dentro do devTexto. O que a gente quer fazer aqui? Primeiro, vamos aumentar um pouco a fonte. Vamos colocar um font size como sendo de 3.5 rem. Depois, a gente coloca um margin bottom como sendo de 1 rem, para ele colocar uma margem embaixo. E a gente coloca a cor. Vamos colocar o color como sendo var, abre parênteses, traço, cor primária. Se a gente salvar, ó, esse texto aqui ele já está mais fiel ao nosso original aqui, ó. Depois, a gente vai modificar o P, que vai ser a mesma ideia. Vamos vir aqui e vamos selecionar o P. .dev-texto P,
abre chaves, e a gente vai colocar um font size como sendo de 1.23 rem e um margin bottom como sendo de 2 rem, que vai ser a mesma ideia. A gente vai modificar a fonte e uma margem embaixo do nosso parágrafo. Se a gente salvar e voltar lá, ó, ele aumentou um pouco a fonte e colocou uma margem aqui embaixo. Beleza, maravilha. Agora, qual que é o terceiro conteúdo que a gente tem aqui para utilizar nessa seção? É aqui o nosso botão de entrar em contato. Então, quem que é esse botão aqui no HTML? Se a gente vier aqui, ó, você vai ver que ele tem uma classe. Ó. Ele é o nosso link aqui, a nossa tag A. E ele tem a classe botão de contato. Então, é ele que a gente vai estilizar. Então, aqui no CSS, a gente vem, seleciona o botão de contato, a nossa classe. E aí, primeiro, a gente vai mudar a cor de fundo dele. Vamos colocar um background color, como sendo var, cor primária. E aí depois, a gente vai tirar a decoração dele, porque se você observar, ele está com essa linha aqui, porque ele é um link. Então a gente vem e coloca um text decoration, como sendo none. Se a gente salvar, ó, você vai ver que ele já mudou a cor de fundo. Falta a gente mudar a cor do texto, que a gente quer colocar branco. Então a gente vem e coloca color como sendo white, porque essa aqui é a cor branca no caso. Dá pra gente selecionar a cor dessa maneira aqui também. E aí, tá vendo que aqui no botão, ó, ele tá muito grudado com as bordas? Vamos colocar um padding aqui nele para poder colocar um espaçamento interno. Então a gente vem, coloca um padding como sendo de 0.75 rem e 1.5 rem. Que aí ele vai colocar esse espaço aqui pra gente. Ó. Beleza. Depois, a gente vem e coloca aqui um border radius como sendo de 5 pixels, para ele colocar essa bordinha arredondada aqui. Depois, a gente também quer colocar uma transição aqui nele. Ó. A gente quer que quando a gente passe o mouse por cima, ele dá aquela mudadinha de cor. Então, a gente vem aqui, primeiro a gente seleciona que a gente vai utilizar uma transição. Então, transition como sendo var e transição. E aí, para a gente utilizar aquele artefato de quando a gente passa o mouse por cima, a gente seleciona ponto, botão de contato, hover, e a gente muda a cor de fundo. A gente coloca um background color como sendo var, e vai ser a nossa cor secundária. E aí, sempre que a gente passar o mouse por cima, ele vai dar essa mudadinha de cor aqui pra gente. Beleza, maravilha. Agora que a gente tem aqui essa seção mais estilizada, a gente dá uma estilizada aqui na imagem também. Então aqui a gente vem, vamos ver quem que é a nossa imagem, né? A nossa imagem aqui é justamente a nossa imagem, o dude.png. Só que se você observar, ó, o nosso dev imagem é a div que está englobando a nossa imagem. Então, para selecionar a imagem em si, a gente utiliza imagem perfil. Para selecionar a div que engloba a imagem, a gente seleciona a classe devImagem. Então vamos fazer isso aqui. Primeiro então a gente seleciona aqui a nossa classe devImagem e aí a gente vai colocar uma propriedade que já já a gente vai entender o porquê dela. Mas por enquanto vamos só colocar ela aqui e já já a gente entende o porquê. A propriedade é position como sendo relative. Opa, é relative. Se a gente salvar, ó, ele não vai ter muita mudança visual aqui e vai aparentar estar a mesma coisa. Depois, a gente vai vir aqui na nossa imagem em si, que é a classe .imagemPerfil. E aí nela a gente vai colocar alguns estilos aqui. O primeiro estilo é a Box Shadow, que a gente viu mais cedo como é que funciona. Então a gente vai colocar uma Box Shadow de 0, 10 pixels para baixo, 20 pixels de borrão e a cor vai ser essa aqui, RGBA, abre parênteses, 000 e 0.1, para ele ter aquele aspecto mais de cinza. Se a gente salvar, ó, ele adicionou essa bordinha aqui pra gente. Ó. E aí agora a gente deixa essa imagem arredondada. Então a gente coloca border radius como sendo de 50%. Sempre que você precisa colocar uma imagem com uma borda arredondada, você utiliza esse valor de border radius aqui, que ele vai estar colocando o valor do raio da borda como sendo de 50%, que é justamente o arredondado. E aí se a gente salvar e voltar aqui, ó, você vai ver que ele já está nesse formato aqui pra gente. Beleza. Agora a gente vai especificar algumas coisas aqui de tamanho. Então primeiro a gente vai colocar
uma largura, que é o width, de 100%. Depois, uma altura como sendo alto. Essa altura como sendo alto, o que acontece? Ela sempre vai seguir o valor da largura. Então, se eu redimensionar aqui a nossa largura, a altura ela vai redimensionar automaticamente na proporção. Então, a gente não precisa especificar um valor específico aqui para a altura, ela vai seguir a largura. Depois, a gente vem e coloca um max width de 400 pixels. Esse aqui é a nossa largura máxima. Então, aqui eu estou especificando a largura de 100%, mas é 100% com uma condicional, que é o quê? Ele só pode ocupar no máximo 400 pixels. Depois, a gente vem e coloca essa propriedade aqui, ó, que é o Object Fit. Essa propriedade Object Fit, ela é justamente o significado dela, que é o quê? A gente quer colocar o conteúdo cabendo ali na nossa div. Então, se a gente tem uma div que está englobando, aqui ó, se essa div está englobando a nossa imagem, a gente está falando o seguinte, essa imagem ela vai caber certinho aqui na nossa div. Esse aqui que é o Object Fit. E aí, esse Object Fit, qual que é o valor dele? A gente vai colocar ele como sendo cover. Se a gente salvar, ó, ele já tomou esse aspecto aqui pra gente, ele já redimensionou ali pra gente. E aí, esse Object Fit também, ele serve pra gente, quando a gente coloca o valor cover, ele serve para manter as proporções da imagem, então ele não vai distorcer também. Beleza, maravilha. Eu acho que a nossa parte de conteúdo está finalizada por enquanto. Se você observar, ela está bem mais fiel aqui ao design. Tem algumas diferenças só que a gente vai ajustar, mas já está ficando bem legal. Então a próxima sessão que a gente vai fazer aqui é a sessão de skills, que a gente vai fazer esse cardzinho aqui de skill. Então bora lá. Então aqui ó, a gente vai vir no nosso index.html. E aí, aqui a gente criou uma section para a parte de sobre, agora a gente vai criar outra section que é para a parte de skills. Então vamos vir aqui embaixo, vamos criar uma nova section. E aí, essa section, se você observar aqui na primeira section, ela tinha o ID sobre e ela tinha essas classes aqui. Já a nossa section de skills, ela vai ter o ID skills. Para que serve o ID principalmente para a gente? É para a gente poder navegar no nosso site. Se você lembrar bem, o ID ele é ali um seletor único do nosso CSS e ele também serve para a gente navegar durante o site. Então aqui no link, ó, tá vendo que a gente veio aqui e a gente colocou um link para o sobre, a gente colocou um link para skills. Mais tarde a gente vai vir, vai colocar o valor aqui para onde que a gente quer navegar e esse valor vai ser justamente os IDs. Então no sobre, se eu clicar no sobre, ele vai navegar pro ID sobre. Se eu clicar nas skills, ele vai navegar para o ID skills, que a gente vai colocar aqui embaixo. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar o ID como sendo skills. Depois, a gente vai vir e vai fazer uma coisa semelhante aqui que a gente fez no sobre, que a gente colocou a classe container e a classe fade-in. A classe container, ela é uma classe que a gente vai colocar em todas as sections, que é para quê? Se você vir aqui no CSS, ó, e a gente procurar a classe container aqui que a gente tinha declarado, ó, ela está bem aqui em cima. Ó. Essa aqui é uma classe mais geral. O que ela vai fazer? Ela vai colocar aqui uma largura máxima de 1200 pixels e essas outras duas propriedades aqui. O margin é para a gente setar a margem como sendo 0 e alto e o padding é para a gente colocar ali um valor de espaçamento interno. Então todas as nossas seções vão ter essa classe container aqui, que é principalmente para limitar a largura da section. Então nas skills vai ser a mesma coisa. A gente vem e declara class igual a container e aqui a gente colocou a classe fade-in. Esse aqui vai ser mais para o final do nosso tutorial que a gente vai fazer, que é o que? A gente vai selecionar todas as classes que tem fade-in e a gente vai colocar aquele efeito de quando a gente carrega a página, ele tem aquele efeitozinho, esse aqui, ó. Quando a gente carrega a página, ó, você vê que todas as sections, ela dá esse efeito de opacidade aqui. Então é para isso que a gente vai utilizar a classe fade-in. Então vamos voltar aqui e vamos colocar a nossa classe container e fade-in nas nossas skills. Beleza. Se a gente observar as nossas skills aqui, o que a gente vai ter? Primeiro a gente vai ter um título, depois a gente vai ter outra caixona aqui que vai englobar todas essas caixinhas e depois a gente vai ter caixinhas com alguns descritivos. Então a gente vai ter aqui uma caixinha com esse emoji, front-end e esse descritivo, esse emoji, esse back-end e esse descritivo e assim por diante. Então vai ser aqui um texto
uma caixona e várias caixinhas. Então, primeiro, vamos declarar o nosso texto, que vai ser um H2, que vai ter skills dentro. Logo abaixo, a gente vai ter a nossa caixona de skills, então a gente vai colocar uma div, e aí logo de cara aqui, a gente já coloca a nossa classe para colocar as nossas skills, então vamos colocar uma class como sendo skills-grid. Essa aqui é a caixona que está englobando todas as skills. Aqui dentro, a gente vai colocar cada um dos itens das nossas skills. Então aqui a gente pode declarar de novo outra div. E aí aqui dentro dessa div, o que a gente vai ter? Se a gente voltar lá, ó, você vai ver que dentro dessa divzinha aqui a gente vai ter um emoji, um texto aqui maior e um texto menor, no caso mais destacado, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então nesse cara aqui eu vou colocar uma nova classe, vamos colocar class é igual a skills-item. E aí aqui a gente vai ter primeiro o nosso emoji. Pro emoji eu vou colocar por enquanto uma div vazia, que já já a gente vai ver como é que a gente vai inserir esse emoji aqui. Então a gente vai colocar uma div vazia, sem nada por enquanto. Logo abaixo a gente vai ter o texto lá que a gente viu do front-end, que é mais destacado. Então a gente vai colocar um H3. E aí logo abaixo desse H3 a gente vai ter um parágrafozinho listando as tecnologias. Então aqui a gente vai ter um T, que vai ser essa listinha aqui de coisas que a gente tem. E aí, aqui ó, eu já vou colocar as classes certas. Então, aqui na div, que vai ser o nosso ícone, eu vou colocar, nosso emoji no caso, eu vou colocar uma classe como sendo skill-icon, no caso, icon. No H3 eu vou deixar sem classe por enquanto e o P eu também vou deixar sem classe. Então essa aqui é uma das nossas caixinhas. Essa aqui vai ser uma das caixinhas e essa aqui é a caixona. Como a gente vai ter aqui 4 caixinhas, eu vou replicar esse código aqui, ó. Eu vou copiar quem? Eu vou copiar a div que tem o skills item. Tá vendo que a gente tem aqui skills item? Vou copiar esse cara aqui inteiro. Então eu vou selecionar aqui desde o início até o fim. E aí eu vou replicar aqui ele mais 3 vezes. Mais um item, mais um item e mais um item. Aqui a gente tem a estrutura que a gente viu lá. A gente tem uma section que está englobando um título, as skills. Logo abaixo a gente tem uma caixona, essa caixona aqui, que está englobando todos os nossos itens. Então aqui a gente tem esse primeiro item, esse outro item, esse outro item e esse aqui. São os nossos skills item aqui. Maravilha. Agora, a gente coloca os nomes desses caras aqui. Então, a gente vem e coloca front-end, HTML, CSS, JavaScript, depois back-end, Node e assim por diante. Então, vamos vir aqui e vamos colocar. Primeiro vai ser o nosso front-end, e logo abaixo a gente vai ter HTML, CSS, JavaScript e React. Depois, na segundo item aqui, a gente vai ter, no título vai ser back-end, e o nosso parágrafo vai ter Node.js, Express e Python. Depois, no próximo item, a gente vai ter banco de dados como título. E os bancos de dados que a gente listou aqui vai ser MongoDB e PostgreSQL. E por último, a gente vai ter aqui as nossas ferramentas. Então a gente coloca ferramentas. E aí, dentro dele vai ter Git, Docker e AWS. Lembrando que como isso aqui é um portfólio, eu estou fazendo aqui com base em tecnologias padrão aqui. Mas se você precisar colocar, por exemplo, mais uma seção, ou você quiser tirar uma seção, você pode ficar à vontade, porque no caso esse aqui é o seu portfólio no caso. Se a gente salvar isso aqui e voltar lá, ó, aqui é o nosso portfólio pronto, vamos ver aqui no que a gente está desenvolvendo. Você vai ver que ele colocou aqui pra gente, ó, ele listou as tecnologias aqui, só que não está estilizado. Mas, por enquanto, a gente tem esse padrão aqui de documento. E aí, se você observar, ó, lembra que a gente falou que cada section vai ter um valor de padding? Você já pode ver esse padding aqui, ó. Tá vendo que a gente tem espaço aqui à esquerda? É o nosso padding em ação. Beleza, agora que a gente tem aqui o nosso HTML pronto, a gente vem e estiliza esses caras aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quem que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar, vamos vir aqui no HTML de novo, os nossos skills grid. Aqui é a nossa classe skills grid. Então a gente vem aqui e seleciona ponto skills traço grid. E aí o que a gente vai fazer com esses caras?
Bom, a gente vai utilizar o display grid, que a gente já viu ali em cima. O display grid, novamente, ele divide ali o nosso conteúdo em grades, em quadradinhos ali no caso. Então a gente coloca display como sendo grid. E aí lembra da propriedade que a gente colocou ali em cima? É a propriedade grid template columns. Dessa vez, a gente vai fazer aqui uma propriedade um pouco diferente e um pouco cheia de descrição. Então, vamos por partes aqui do que a gente tem que colocar. Primeiro, então, a gente vai colocar a propriedade repeat, que no caso ela parece uma função ali. A gente abre parênteses aqui. Esse repeat, a gente está especificando que esse padrão é para ser repetido. Então, esse aqui é um padrão a ser repetido durante todos ali os nossos elementos do nosso grid. Então, é só para isso. Depois, aqui dentro, o que a gente vai colocar de propriedade? Primeiro, a gente coloca um auto-fit. Esse auto-fit, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar automaticamente o número de colunas para o espaço que a gente tem. Então, de acordo com o espaço que a gente tiver, ele vai ajustar as colunas. Então, por exemplo, se eu colocar a página como sendo responsiva, ele vai ajustar automaticamente ali para a gente os elementos no nosso grid. Então, para isso que serve o auto-fit. Depois a gente coloca vírgula, e aí a gente vai colocar mais uma função aqui, que é a função min-max. Abre parênteses. Como você deve imaginar, se a gente tem aqui min e max, a gente está declarando valores mínimos e máximos. Então, primeiro, aqui dentro, a gente vai especificar um valor mínimo. Qual que é o nosso valor mínimo? Vamos colocar de 150 pixels. Vírgula, 1 FR. Aqui a gente está falando que cada coluna tem que ter no mínimo 150 pixels e se ela precisar estender o seu valor, se ela precisar crescer, ela vai crescer no máximo uma fração. Então, por exemplo, se a gente tiver, vamos supor que a gente tem aqui 3 elementos. Ó. O valor mínimo, cada coluna dessa aqui tem que ter no mínimo 150 pixels, não pode ter menos do que isso. Se no caso, por exemplo, vamos supor que a gente remova aqui esse cara. Quando esses dois caras forem crescer, eles podem crescer no máximo uma fração. Então aqui, ó, vamos fazer ele crescer, cresceu até no máximo uma fração, e esse aqui também vai crescer até no máximo uma fração. Então os dois cresceram aqui no máximo de uma fração do conteúdo. Você vê que esse cara aqui, ó, ele não invadiu o espaço dele, ó. Ele cresceu só até a fração dele. Então é isso que significa essa propriedade. Então todo esse descritivo aqui é isso que eu acabei de falar. A gente tem um padrão que se repete, um padrão que vai automaticamente ajustar o conteúdo e um padrão que a gente tem um mínimo e um máximo de largura. Beleza, se a gente salvar isso aqui, qual que é o resultado lá na página? Ele vai fazer exatamente isso que a gente falou. Cada um está ocupando 150 pixels e se alguém, no caso, se a gente redimensionar a página, ó, se eu vier aqui e redimensionar, ó, você vai ver que, ó, tá vendo que o ferramentas ele foi lá para baixo? Ó? Quer dizer que ele está ajustando automaticamente ali pra gente o nosso grid. Então isso é bem legal aqui pra gente. Show de bola. E agora a gente coloca aqui embaixo também um gap de 2 rem, que é pra gente colocar um espacinho entre cada um dos elementos. Beleza. Agora que a gente estilizou o nosso skills grid, a gente precisa estilizar cada um dos itens. Então a gente vem aqui, vamos vir no HTML, ó. Nossos itens é o skills-item. Então a gente vem aqui e seleciona ponto skills -item. E aí, cada um desses itens, quais são as propriedades que a gente vai ter? Bom, primeiro, eu vou colocar aqui um background color como sendo de var, e aí essa var vai ser a nossa cor de fundo card, que a gente vai ter aqui. Depois, a gente vai colocar um box shadow também, a gente vai colocar aquela sombrinha também. Então, box shadow como sendo de 0, 4 pixels, 6 pixels, e a cor dele vai ser RGBA 0, 0, 0 e 0.1. Depois, a gente vai colocar aqui um padding também, que é um espaçamento interno. Vamos colocar um padding como sendo de 1.5 rem. E aí, se a gente salvar, você vai ver que ele já vai estar bem mais legal aqui, ó, já está mais no formato de card aqui pra gente, realmente. A gente também centraliza os textos, então a gente coloca um text align como sendo center. A gente coloca também um border radius como sendo de 10 pixels. E aí se a gente salvar, ó,
Você vê que ele centralizou o texto, colocou uma bordinha aqui pra gente. Por último, a gente coloca a nossa animação. Quando a gente colocar aqui o mouse por cima, a gente quer que ele dê uma subidinha ali. Que nem a gente tem aqui no resultado, ó, sempre que eu passo o mouse aqui por cima, ele dá essa subidinha aqui. Então vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa utilizar a transição também. Então a gente vem aqui e coloca um transition como sendo de var, transição. E aí, para a gente detectar o mouse por cima, a gente utiliza o hover. Então a gente vem aqui, coloca ponto skills-item, e aí a gente coloca o hover, abre chaves, e aí a gente vai utilizar uma propriedade nova aqui, que é o transform. O transform, ele é justamente para poder transformar algum elemento. Então, como a gente quer transformar ele ali, subir esse elemento no caso, a gente vem aqui e coloca transform como sendo. Quem que a gente quer modificar? A gente quer modificar ali aonde que o elemento está em relação à altura. Se a gente lembrar ali do plano cartesiano, o eixo ali horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Como a gente quer subir ele, a gente vai mexer no eixo y. Então a gente utiliza a propriedade translate y. E aí a gente abre parênteses. A gente coloca aqui um valor de menos 5 pixels. Quando a gente salva, ó, você vai ver que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dar um translate y. Ele vai subir esse elemento no eixo y, no caso. Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Show de bola. Só que agora está faltando o nosso emoji que a gente tem aqui. Ó. A gente deveria ter um emoji aqui. Como que a gente faz para poder inserir esse cara? A gente vem aqui no nosso HTML e aí a gente já deixou aqui reservada uma div para o nosso emoji, ó, que é essa skill icon aqui. E aí aqui dentro a gente vai colocar o código do emoji. Porque cada um dos emojis ele tem um código. E eu vou colocar agora na tela para você cada um desses códigos aqui. Então, na primeira div, no nosso primeiro emoji, vai ser esse código aqui. Então, vai ser e-comercial, hashtag 128187 e ponto e vírgula. Tem que colocar ele exatamente assim. O segundo código vai ser esse aqui. A gente vai colocar ele dentro de skills icon também. E ele vai ser e-comercial, hashtag 128295 e ponto e vírgula. Então a gente tem esses dois aqui. O próximo, ele vai ser esse código aqui. Então a gente vai ter e-comercial, hashtag 128202 ponto e vírgula. E o último código vai ser esse aqui. E-comercial, hashtag 128736 e ponto e vírgula. Esses aqui são os códigos do nosso emoji. Então a gente tem que colocar eles exatamente assim. Se a gente salvar isso aqui e voltar lá, você vai ver que eles já estão inseridos aqui. Só que eles estão meio pequenos, né? Vamos dar uma modificada neles aqui. A gente já criou a classe deles aqui, que é o Skills Icon. Então vamos lá no nosso CSS e a gente seleciona aqui o nosso ponto skills-icon. E aí, esse nosso Skills Icon, o que ele vai ter? A gente vai aumentar a fonte dele, vamos colocar um font size como sendo de 2.5 rem. Ou só vou corrigir aqui que ele não é Skills Icon, ele é Skill Icon. Aqui, ó, ele não tem S, é Skill-Icon só. E aí aqui embaixo a gente coloca um margin bottom de 1 rem. Se a gente salvar e voltar lá, ó, você vai ver que ele fez exatamente isso. Ó, ele aumentou a fonte e colocou um espacinho aqui de baixo. Show de bola. Uma última coisa para a gente fazer por agora, ó, tá vendo que aqui, ó, esse texto de skills, ele tá diferente, ele tá preto e tá na esquerda aqui. Era para ele estar centralizado e ele azul. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, e aí a gente vai lá em cima no nosso código. Vamos vir aqui no container. Tá vendo que tem um container aqui? A gente vai declarar uma classe embaixo do container, não é dentro do container. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar uma H2. A gente vai selecionar todos os H2 do nosso site e a gente vai estilizar ele. Então a gente vai colocar um font size de 2.5 rem, um margin bottom como sendo de 2 rem e um text align como sendo center. Se a gente salvar, ó, ele vai tomar esse estilo aqui e todos os H2 do nosso site vão ser assim. Por último, falta a gente colocar a cor dele. Então a gente coloca um color como sendo var e cor secundária. E aí se a gente salva isso aqui, ó, você vai ver que ele tomou essa cor aqui pra gente. Maravilha, essa parte aqui de skills então tá pronto. A gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente tem aqui nas skills nos projetos
Então a gente finalizou aqui a nossa parte de skills e a próxima parte é a de projetos, que vai ficar para a próxima aula.